Imagina, Brasil nessa época, a abundância de balanças eletrônicas precisas, do cara checar o peso da moeda ali no caixa, na hora que você compra. Oh, eu vou levar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, toma a moeda. O que a pessoa fazia? Acreditava no valor que estava escrito. Pesado. E era que falsificava realmente. Se você pegasse uma moedinha dessa, fininha, e batesse um oitentão, que é um distão grosso desse, o que o cara ia fazer? Bom, isso é brincadeira, né? Aqui não. Mas se ele pegasse a de 20 e batesse de 40, a de 40 e batesse de 80, não podia. No meio daquele tanto de gente, ele passava um e outro, e dali já juntou. O que o governo imperial fez? Recolhe tudo. Recolhe tudo e vão fazer a troca do cobre. As primeiras cédulas, vamos dizer assim, era a troca do cobre. Então fez a cédula da troca do cobre. Em seguida, o governo imperial, aquela dificuldade de mandar trem para tudo quanto lado, ele permitiu que a emissão de dinheiro não fosse centralizada no Tesouro Nacional. Surgiram o quê? Os bancos emissores regionais. Olha que beleza! Banco da Bahia. A cédula do Banco da Bahia é linda. Agora imagina você andando com essa cédula. Como é que você põe ela na carteira? Dobrar, né? E muitas partes, né? Ou levar na pasta. Por isso que todo mundo tinha aquele hábito de botar a pastinha debaixo do braço e sair com a pastinha passeando. O cara que andava com a pastinha era o cara que tinha dinheiro grande. E como é que o mero mortal andava? Agora pensa, eu estou numa época em que eu tinha moeda de ouro que valia 12.800 réis. E essa moeda valia 10 réis. Nossa, que diferença. Imagina quantas moedas o cara tinha que andar. E andava como? De carro, na mordomia, de avião, em cima do cavalo. Sacudindo. O que você acha que acontecia? Hoje é cheio de detectorista na Paraíba arrancando essas moedas do chão. Caía renca de moeda, um detectorzinho de metal. Caía renca. O que eles faziam? Furava a moeda, passava o fiozão, amarrava o fiozão aqui ou no pescoço. Carregava assim, era amarrado, era um furo, ele furava a moeda. Ele perdia valor de moeda, porque era peso. Furava a moeda, passava o fio, amarrava o fio e carregava. Esse período imperial é um período muito interessante. Aqui nós pensamos alguns anos que correlacionam com a nossa época agora. E aí entra o segundo ponto interessante, que é contar a história. 1870, olha que dinheiro que circulava, olha que dinheiro lindo. Pega o nosso dinheiro hoje. Olha só, Pedrão na eternidade. Passou um pouquinho, o Pedrão já barbou. Olha que beleza. O que é isso aqui? Ano de 1870. O que aconteceu aqui no nosso município de Cidade de Anápolis? Doação de terras para o patrimônio de Santana. No centro da cidade toda. Quando Anápolis surgiu, doação de terras para o patrimônio de Santana, esse era o dinheiro que circulava. 1873, 1887, 6 de agosto de 1873 é criada a freguesia de Santana das Antas. 1887, emancipação política e administrativa da freguesia, tornando-se município de Vila de Santana das Antas. Quem fala que a Anápolis surgiu em 1907 mesmo? Erroneamente. Aqui, ó, para não deixar a prefeitura sozinha. Mas só que aqui, ó, o Fernando coloca, e a gente pediu aqui, que ele pediu, daqui para trás é império, daqui para cá é república. Isso é uma coisa interessantíssima. Que ano que foi a proclamação da República? 91 foi a primeira Constituição Republicana. Em 89 teve a proclamação. Vamos salvar o Brasil. Gente, Pedro II era um monte. Depois vocês puxem aí a história de Pedro II. Pensa um homem. Era um cara do bem. Pedro II era um cara do bem. Um dia o povo estava passando fome, porque nessa época aqui, ó, a inflação deu feio. Não foi brincadeira não. Da moedinha de 10 réis aqui até um conto de réis, que era 1 milhão de réis,
tinha gente que passava muita fome. Um dia o trem pegou, sabe o que ele falou? Nós vamos socorrer esse problema que nós temos no Nordeste. Já tinha um problema de fome no Nordeste naquela época. Ele falou, nós vamos socorrer esse problema e nós vamos botar comida na mesa do povo. Nem que para isso eu tenha que vender todos os bens da coroa. Será como? De um pouquinho de caráter? De repente, vai embora, Pedrão. Tchau, vai pro exílio. República, modernidade, tempos modernos. O que fizeram? A primeira coisa? Tirar o rosto do imperador. Vocês perceberam que ali, aqui é porque não tem um imperador criança, mas tem moeda dele criança, tem moeda dele jovem, tem moeda dele na idade de quarentão, tem moeda dele da idade antiga. Retrato. Vamos longe não. Quem morreu esse ano? Uma figura ilustre. Vocês já viram as moedas da rainha? Tem moeda da rainha da vida dela inteira. Conta a vida dela inteira. Você quer ver como que ela era quando ela tinha 30 anos? É só você pegar uma moeda da época que ela tinha 30 anos. Você vai ver tudo. O que eles fizeram? Arranca o pedrão. Ali quando a passagem do Império para a República, a NAP tinha escravidão até 1888? Tinha, mas a Anápolis, ela, com essa relação ali, é interessante a gente perceber o seguinte, porque as primeiras cidades que o Fernando colocou muito bem aqui, era aqui em Goiás, elas surgem através do minério. Aonde encontrava o ouro, minério, eram essas primeiras cidades. Hoje, se a gente for mais ou menos mapear aqui, Pirinópolis, Corumbá, Jaraguá, Cidade de Goiás, Cavalcante está em Tocantins ou não? Não, Cavalcante é Goiás. Pilar de Goiás, entendeu? Então são essas cidades. Anápolis já surge num período onde já tinha o declínio do ouro. Aqui em Anápolis tinha menos escravos, mas tinha. A dona Ana das Dores de Almeida, que é a mãe do Gomes Souza Ramos, que solicita lá em 1870, ela vem de Jaraguá para Bonfim, passando aqui aquela história da Santa, que é a mula em Paca, ela estava na sua tropa escravos. Era mercadoria, né? E um dos porquês que a gente pode chamar a atenção do Dom Pedro, porque a coroa, os monarcas, eles já queriam a abolição da escravatura. E quem não deixou? Né? Vários fazendeiros, porque era um produto. Você tem noção de quanto custava o escravo? Cara, tinha que ser muito rico para ter um escravo. Não era um pobre que tinha um escravo. Eu vou te escravizar. Cara, um escravo, homem, novo, forte, honrado. Era muito dinheiro, não era pouco dinheiro. E por que homem? Porque era o que carregava peso. E por que novo? Porque o velho já não dava conta de carregar muito peso. O escravo valia pelo tanto que ele poderia trabalhar para o seu senhor. A princesa Isabel lutou a vida inteira para abolir a escravatura. Ela era contra. Tanto é que toda vez que o imperador saía que ela tinha que representar o governo, o que ela fazia? Vou fazer uma leizinha aqui. Sexagenários agora não serão mais escravos. Passavam mais um pouquinho, filhos de escravos nascidos são livres. Não podia ter uma brecha. Eu acho que o imperador, quando viajar, falava: ó, dessa vez você maneira, não acaba com tudo, não. Leizinha. Mas falando o link que ele está colocando bem aqui, que é da escravidão e a princesa Isabel, quando alguém falou aí, não sei o que lá, ele era muito viajado. Quando ele viaja, tem uma viagem dele de 1876 até ali nesse período, ele já sai com essa previsão porque precisava, estava sendo muito pressionado, e ele sai, vai nos Estados Unidos, vai na Europa, no norte da África, e faz várias visitas. Aí a gente faz uma relação. Final do Império, antes dele sofrer o golpe, vamos dizer assim, republicano. Mas o que ele vai fazer? Lá no Brasil está precisando de mão de obra, se vocês quiserem mandar para lá. E ele vai aonde? No Líbano. Vai na universidade, estava tendo a invasão turco-otomana, e nesse momento ele chega lá e fala: lá no Brasil está precisando de gente. Logo depois começa a chegar aqui vários libaneses, depois sírios, né? E vão para São Paulo. Chega em Santos, chega no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu acho que onde tem lá uma avenida muito famosa, Saara. E em São Paulo, na cidade de São Paulo, é a rua 25 de Março. Então chega muita gente. Aqui em Anápolis, resultado disso, aqui em Anápolis tinha um comerciante que chamava Charrut Spir.
Ele era apelidado Joaquim Turco. Por quê? Porque ele chegou com um documento turco. Deixa eu contar essa. Eu sou descendente sírio-libanês. Olha lá, Cicelão, Se você quer caçar confusão com meu pai, chega nele e chama ele de turco. Aí, ó. Pronto, era o que eu ia falar. Ele vai falar aí. Meu pai é o Ricardo Ganinho. A gente mexe com tecido lá no Maracanã. E aí o que acontece? Se você quiser criar confusão, você chama ele de turco. Não, mas o seu passaporte é turco. Mas a nossa descendência é sírio-libanesa. Era o povo oprimido. Era o povo que andava com a mão para trás. Você já viu gente andar com a mão para trás assim? Você sabe o que isso significa? Anda para você ver com a mão para trás. É muito mais fácil você andar com a mão apoiando do que você andar com a mão para trás. O oprimido era obrigado a andar com a mão para trás. Por isso que você vê muitos sírio-libaneses que andam com a mão para trás. Meu pai tem sabe. Ele anda com a mão para trás. Mas o passaporte era turco. O império era turco otomano. Não tinha para onde ir. Era o turcão. Mas você quer ver ficar bravo, chama de turcão. Bem, vamos lá. Início da República. O que eles fazem? Tchau, Pedrão. Não tem uma no rosto do Pedrão. Cadê? E o que acontecia nessa época? Uma época de progresso, moderno. O mundo tem disso, né? De achar que agora é o moderno. Sempre estou no moderno. A gente sempre vive o moderno. O que era moderno nessa época? Aqui, ó. Era o dinheiro que era moderno nessa época. Nós só não aprendemos, nós só estamos 115 anos atrasados, mais ou menos. Mais ou menos. Mas isso aqui é o que trouxe a modernidade. Mais uma vez, faltou dinheiro. Tá vendo? Não era só no problema do governo. República faltou dinheiro. O que eles liberaram? Pluralidade bancária nacional. Significa que muitos bancos podem emitir dinheiro. Não estou falando de guardar dinheiro, estou falando de emitir. Pensa, o sonho de qualquer um ter um impressor em casa que solta nota de 200. O banco fazia, está aqui. E o que era retratado? O que era moderno naquela época. Eu quero fazer uma pergunta, aproveitando que você falou sobre emissão de dinheiro. Emitir dinheiro necessariamente traz inflação? Emitir dinheiro sem lastro sempre vai trazer inflação. O problema é que a imensa maioria do nosso dinheiro hoje não é lastrado. 8% do dinheiro do mundo é impresso. Presta atenção nesse mundo, porque eu estou falando com uma plateia muito jovem. Vocês já entendem o que eu estou falando. Quem aqui tem Pix? A grande pergunta, o grande ponto que eu tive que responder para ganhar todas essas vitrines e trazê-las para Anápolis foi uma pergunta que o diretor do Museu de Valores do Banco Central me fez a respeito do catálogo que o Jair mencionou. A editora Benção é uma editora italiana que edita catálogo do nosso papel moeda e da nossa moeda. Ele virou para mim no lançamento do livro ano passado e falou assim: Fernando, como é que vocês vão fazer o dia que o dinheiro físico não existir mais? Aí eu respondi com outra pergunta, né? O Chaves disse que só um idiota responde com outra pergunta, né? Eu virei para ele e falei assim: então quer dizer que o dinheiro vai sair de circulação? Aí ele só me olhou com cara de paisagem. Ele não precisa responder. O Pix é o início. O início do controle das nossas finanças. O início da cobrança do quinto dos infernos para quem não paga hoje. Não precisa achar, cara. Hoje, quantas pessoas pagam imposto de renda? Do montante de pessoas que existem. Vai lá, eu não tenho esse número, mas eu imagino que é algo por volta de 20% a 30%. E a grande maioria? Não, nós não ganhamos o suficiente para dar o piso para pagar o imposto de renda. Mas muitas vezes o cara ganha. O cara que assenta um piso, que assenta um trem, o cara às vezes tira o dobro do que ele devia e não declara. Como que ele vai ser pego? Pelo monitoramento, pelo Pix. E o dinheiro vai sumir. O dinheiro já está sumindo. 8% do dinheiro que existe hoje é sede de moeda. E os outros 92%? O que é? O que são os outros 92% do dinheiro que não é sede de moeda? É só um número que está gravado no computador. É só um número.